Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Alves, sou advogado e no vídeo de hoje irei falar sobre um dos temas que tem gerado grandes discussões, principalmente em nosso município, que é a respeito do corte e da suspensão da eletricidade e a água. É público e notório que em nosso município falta muita água. E também a Enel ela tem feito vários cortes. Mas será que esses cortes e essa falta de água que acontece muito em nosso município é feita de forma correta? Veremos no decorrer das informações que irei trazer. Bom, primeiro de tudo, você precisa saber que a água e a eletricidade é um serviço essencial. Essencial por quê? Porque não conseguimos mais viver sem água, viver sem eletricidade. Através da eletricidade, a gente tem ventilador, tem geladeira, tem gelágua. Através da água, a gente consegue fazer a higiene pessoal, tomar banho, preparar comida. Então, em razão da água e da eletricidade ser um serviço essencial, a lei ela traz uma proteção diferente. E aqui eu gostaria de trazer o Código de Defesa do Consumidor, que assim disciplina. No artigo 22. Os órgãos públicos por si, por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, e quanto aos essenciais, contínuos. E o que isso significa? Significa que um serviço essencial ele não pode ser interrompido sem um justo motivo. A falta de água em nosso município não é normal. O corte indevido de eletricidade, da energia, da luz, também não é normal. E o que o Código de Defesa do Consumidor diz a respeito dessa interrupção indevida? Diz o seguinte, que no caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste Código. Ou seja, aqueles que se sentem prejudicados pelo corte indevido de sua energia elétrica, pela falta de água em sua residência, pode entrar com ação e receber uma indenização por danos morais, devido à essencialidade do serviço. Continuando. Mas em quais casos pode realmente ocorrer o corte? E a resposta ela é obtida na Lei 8.987, que diz o seguinte: não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situações de emergência ou após prévio aviso. Anote, prévio aviso. E as questões de prévio aviso motivadas por razões de ordem técnica ou segurança das instalações e por inadimplemento do usuário. Vamos lá. Vamos explicar esse artigo. Após prévio aviso, pode haver a suspensão, pode haver a interrupção do serviço. Por razões de ordem técnica. Quais são? Exemplo, vou fazer uma manutenção de um cano, no caso da CAGES. Vou fazer a manutenção em um poste, no caso da Enel. Porém, tem que ter o prévio aviso. Caso não exista o prévio aviso, a suspensão ela é considerada irregular. E a Lei 8.987, a Lei 8.987, perdão, ela traz uma informação bastante importante, que é a respeito de quais os dias não pode haver corte. Não pode iniciar o corte na sexta-feira, também não pode ocorrer no sábado e nem no domingo. Também não pode ocorrer em feriado ou em dia anterior ao feriado. Então, pessoal, se ocorrer o corte em sua residência em algum desses dias,
é configurada uma conduta ilícita pela operadora. Se a Enel vai à sua residência na sexta-feira e corta a sua luz, esse corte, mesmo que você esteja devendo, ele é considerado indevido. E isso pode gerar uma indenização por dano moral. Se esse corte é feito no final de semana, também é um corte indevido e também não pode haver cortes em feriado e em dia anterior a feriado. Eu tenho clientes aqui que a Enel foi cortar na sexta-feira. Não pode. E certamente irão receber indenização. Então, se vocês se encaixam nesse quesito, saibam que podem procurar o Poder Judiciário, podem procurar um advogado para entrar com o processo pedindo uma indenização por danos morais. Vamos lá. Como deve proceder o corte quando tem a falta de pagamento? A gente sabe que nem todo mundo consegue pagar a conta de energia elétrica em dia. Quando que a Enel ou a CAGES ela pode ir lá e cortar a água ou a luz? Veja bem, esse corte ele tem que ser feito no prazo máximo, veja bem, máximo de 90 dias. E o que isso significa? Significa que se o corte não for feito em 90 dias, se o corte for feito 100 dias depois do vencimento, esse corte já é considerado um corte indevido e a pessoa já vai poder receber uma indenização. Trouxe aqui um exemplo. Se existe uma conta não paga em janeiro, certo? Se até abril não ocorreu o corte, após essa data não pode mais existir a suspensão. Então, se por acaso em sua residência houve o corte de energia elétrica, houve o corte de água com base em um débito antigo superior a 90 dias, ou seja, vamos supor que o corte foi feito agora no ano de 2021, mas de um débito de 2018. Passou muito mais de 90 dias. Então saiba que você também pode conseguir uma indenização. Esse corte é considerado indevido. Agora eu queria trazer algumas informações que eu considero importantes. O corte de energia elétrica e também de água, ele é considerado indevido quando ele puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. E o que isso significa? Significa que se você depende da energia elétrica para ligar um aparelho, por exemplo, um respirador, então na sua residência não pode haver o corte. Então, caso algum de vocês que não conseguiram pagar a conta de água ou luz e que tem pessoas em situações especiais em sua residência, informe a Enel, informe a CAGES, dizendo que não pode haver o corte, porque a energia elétrica é fundamental nessa residência. Outra informação importante, e isso acontece muito em nosso município, é a respeito do corte do fornecimento, tanto da água como da luz, por débitos de usuário anterior. Não pode ocorrer o corte por débitos de usuário anterior, só pelo usuário atual. O que isso significa? Significa que se eu compro uma casa, nessa casa existem débitos com a CAGES ou com a Enel, esse débito não é meu que comprei a casa, esse débito é do antigo morador. Da mesma forma, se você tem uma casa alugada, o débito é de quem estava morando e não do proprietário da casa. E, em razão disso, você não é obrigado a assumir o débito de um usuário anterior para ter a energia em sua residência. É muito comum a CAGES e a Enel condicionar a religação ao pagamento de todos os débitos anteriores, mesmo que não era você que estava morando na residência. Então, essa conduta é uma conduta irregular e também é possível entrar com o processo pedindo uma indenização por danos morais. Outra informação importante é que não pode haver
o corte por um débito irrisório. E o que seria um débito irrisório? Um débito de baixo valor. Acredito que R$ 30, R$ 20 não é motivo para cortar. Isso aqui é pouco difundido, né? As pessoas não sabem dessa informação. Essa aqui é uma construção da justiça. Muitas pessoas já foram à justiça por cortes, por débitos tão pequenos que o Poder Judiciário, o juiz entendeu que aquele corte era indevido, era irregular, por um débito irrisório, um débito pequeno. Bom, essa informação é uma das que eu considero mais importante ainda. Ocorreu o corte. Qual é o prazo que tem para religação? Veja bem, no caso da energia elétrica, o prazo para religação é de 24 horas em localidades na área urbana, ou seja, aqui na rua, a Enel ela tem 24 horas para religar a sua energia elétrica depois que você paga o débito e informa que pagou. E na zona rural, o prazo é de 48 horas. Então fiquem atentos. Caso esse prazo seja desrespeitado, vocês podem procurar o Poder Judiciário para receber uma indenização por danos morais. Por quê? Porque o serviço de água e luz, como eu já disse, é um serviço essencial. É um serviço que não pode ocorrer interrupção. E, ao desrespeitar esse prazo, eu já vi decisões que concediam indenizações por danos morais. E são valores até significantes, como indenizações de 3 até 8 mil reais, pelo período que você ficou sem energia elétrica em sua residência. Já com relação à água, pelo menos no que diz o site da CAGES, é um dia útil. Então, se eles colocam esse prazo, eles devem obediência ao mesmo. Continuando sobre algo que tem acontecido em nosso município, né? E agora aqui um comentário particular. A falta de água por vários dias que vocês ficam sem água na sua residência, isso não é uma interrupção correta. Configura-se uma interrupção indevida. Então, vocês que foram prejudicados já pela CAGES ou foram prejudicados pela Enel em razão de ficar sem água por muito tempo, ficar sem luz devido aos cortes irregulares, saibam que vocês podem pedir uma indenização na Justiça. E essa indenização, você tem o prazo de 5 anos para entrar com esse processo. Então, se você teve esse transtorno, né, na sua vida, se você ficou sem água por muitos dias no ano de 2020, você ainda pode entrar com o processo. Se você teve esse período no ano de 2019, 2018, você ainda pode entrar com o processo. Então, minha recomendação, especialmente aqui em nosso município, é que vocês entrem com o processo, porque esse descaso da CAGES e muitos clientes reclamam que não tem água, que a água não chega nas residências. Com a conta paga, essa culpa não é de vocês, essa culpa é da CAGES, que não presta um serviço contínuo, como manda o Código de Defesa do Consumidor. Então, nada mais justo do que vocês entrarem com ações na Justiça. Eu tenho clientes aqui do escritório que já receberam indenizações de 1.000 e até o máximo 8 mil reais pela falta de água. Então, é um processo muito bom para vocês e eu acredito que quanto mais pessoas entrarem com o processo, melhor o serviço de água vai ser em nosso município. Por quê? Porque a CAGES não vai mais querer não vai querer mais pagar a indenização, ela vai querer prestar um serviço contínuo, respeitando o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, aqui eu coloco 2 contatos do nosso escritório. Tem aqui o WhatsApp. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida a respeito do que foi falado aqui, se vocês se encaixam em alguma dessas hipóteses,
saibam que estaremos aqui de plantão para tirar a dúvida de vocês e espero que o vídeo tenha sido claro o suficiente e que tenha esclarecido os direitos que vocês possuem a respeito da interrupção indevida, tanto da água como da luz. Muito obrigado.